Olá, reinantes! Terceiro dia do devocional Família Real. A missão do Filho. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6, versículo 38. A qualidade de um coração de filho ou filha é medida pelo nível de submissão. Como a própria palavra já explica, submissão significa estar debaixo de uma missão. O termo submissão não soa bem aos ouvidos das pessoas hoje. Elas o confundem com escravidão, mas são coisas completamente diferentes. Jesus ensinou que a missão do Filho era honrar e obedecer ao Pai. O mundo constantemente prega que liberdade é fazer absolutamente tudo o que quiser, mas não é isso que as Escrituras afirmam quando Jesus diz que todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8, versículo 34. A palavra de Deus nos afirma que o oposto de escravidão, por incrível que pareça, não é liberdade de fazer tudo o que desejamos, mas sim a filiação correta, ou seja, estar debaixo da missão de um pai. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Romanos 8, versículo 15. Alguns até dizem que se submetem a Deus, mas a pergunta é: você se submete a seus pais? Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas veja o que o apóstolo João afirma. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4, versículo 20. Podemos mudar a pergunta, porque o princípio é o mesmo. Se alguém disser que honra a Deus, mas não honra a seus pais, é mentiroso, pois aquele que não honra a seus pais, a quem vê, não pode honrar a Deus, a quem não vê. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. Para fazermos juntos. Vivemos em uma cultura que não tem valorizado a honra aos pais. Por isso, é preciso ter paciência e crer na bênção que o Senhor ordenou para quem vive em obediência. Que neste momento os pais possam testemunhar das vezes em que se sentiram honrados pelos filhos. João 3, versículo 38. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. 1 João 4:20. Se alguém
afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Em Colossenses 3, versículo 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor.